Bom, gente, como eu já disse em vídeos anteriores aqui no canal, eu gostaria sempre de fazer vídeos trazendo notícias boas. E, aliás, não é nem que esse vídeo de agora seja uma notícia ruim. É uma notícia que a gente tem que estar par para poder compreender a dinâmica da pandemia de Covid-19 no mundo e aqui no Brasil. Foi identificada agora em dezembro uma nova variante do coronavírus com 46 mutações na França. Pesquisadores de um instituto francês identificaram essa nova variante numa pessoa que veio de Camarões para a França e já confirmaram essa nova variante em 12 pessoas na França. Eles encaminharam inclusive um artigo para publicação científica que está sob revisão agora no dia 29 de dezembro. É sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. Também iremos falar da explosão de casos de Covid-19 no mundo. O mundo registrou ontem 2,5 milhões de novos casos, algo inédito ao longo dessa pandemia, sendo que apenas os Estados Unidos contribuíram com 1 milhão de novos casos. Também iremos falar a respeito da taxa de mortalidade de Covid-19 no mundo, que, embora o número de casos novos esteja crescendo, a mortalidade continua em queda, felizmente. Eu sou Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário, e convido você a se inscrever aqui no nosso canal e a compartilhar os nossos vídeos. Pois bem, o primeiro tópico desse vídeo, que é um vídeo bem objetivo, é o seguinte. Foi identificada na França, em dezembro, uma nova variante por pesquisadores franceses que foi batizada inicialmente com o nome de B1.640.2. Essa nova variante ela reúne 46 mutações e está classificada atualmente pela Organização Mundial da Saúde como uma variante de interesse. É bom acalmar as pessoas e dizer o seguinte: desde o início da pandemia já foram identificadas mais de 3.000 variantes do coronavírus, isso mesmo. A maioria a gente nem sabe que é identificada. Bom, a ampla maioria dessas variantes prejudica o vírus e termina fazendo com que a variante morra e desapareça. Uma pequena parte delas é classificada como variante de interesse, é o atual caso dessa última variante agora identificada em dezembro na França, e nós temos que avaliar o comportamento epidemiológico, a dinâmica dessa nova variante, inclusive o efeito na fisiopatologia das pessoas contaminadas com ela. Bom, uma pequena parte ainda é classificada como variante de preocupação, que é o caso da variante alfa, beta, delta, ômicron. E a Organização Mundial da Saúde classifica uma variante como de preocupação quando se confirma que ela é mais transmissível, que ela dribla a resposta imune produzida ou pela doença ou pelas vacinas, ou que ela pode ainda causar doença mais grave. Bem, nesse sentido, essa nova variante da França é apenas mais uma variante dentre tantas que ainda irão aparecer. É bom a gente se acostumar com isso, porque o coronavírus já demonstrou que é um vírus de alta capacidade mutagênica e com isso ele vai originar ainda muitas outras variantes. A minha visão é que, como boa parte da população mundial já está vacinada, outra parte está imune pela doença curada, o coronavírus e as suas novas variantes não terão vida fácil de agora em diante na sua circulação pelo mundo. Eu já disse aqui em vídeos anteriores que a pandemia deverá acabar agora em 2022 e que nós iremos conviver com a Covid-19 como a gente convive com a influenza, com gripe. Ou seja, nós deveremos conviver com ela o restante de nossas vidas, provavelmente inclusive com doses de reforço anual. Chamei a atenção já, inclusive, que o Instituto Butantan está produzindo uma vacina bivalente que, ao mesmo tempo, imuniza contra influenza e contra Covid. Isso é um gol de placa que esse instituto importante de pesquisa do Brasil está fazendo. Bom, dito isso, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto. Ontem, o mundo registrou 2,5 milhões de novos casos de Covid-19. É um recorde desde o início da pandemia. Nunca tinha sido registrado tantos casos em apenas 24 horas e apenas os Estados Unidos contribuíram com 1 milhão de casos. Desses 2 milhões e meio, 1 milhão de casos nos Estados Unidos. Lá há uma explosão de casos da variante Ômicron, muito em parte pelo fato de que 40% dos norte-americanos ainda não tomaram vacina contra a Covid-19. Mesmo os Estados Unidos tendo um estoque de vacina suficiente para imunizar 3 vezes sua população,
40% dos norte-americanos, que dá algo em torno de 120, 130 milhões de pessoas, ainda não se vacinaram, não têm imunidade contra a Covid-19, e essa é uma madeira nessa fogueira da pandemia que tem muita lenha para ser queimada lá pelos Estados Unidos, né? Embora esse aumento do número de casos tenha sido significante, a mortalidade e as hospitalizações não acompanham o mesmo ritmo. E isso pode ser um alento, mas por outro lado, vários profissionais da saúde estão sendo contaminados com a variante Ômicron. E há várias situações, por exemplo, nos Estados Unidos, de hospitais com poucos médicos, poucos enfermeiros, poucos profissionais da área da saúde, porque eles estão em quarentena, contaminados com a variante Ômicron. Então, quer dizer, isso é um efeito secundário, um efeito de segunda ordem da pandemia. A pandemia não é um evento linear, como eu já mostrei no vídeo anterior. Ela tem desdobramentos. Uma grande quantidade de pessoas contaminadas pode sobrecarregar os hospitais, pode faltar vaga para quem tem, por exemplo, um infarto, um AVC, para quem sofreu um acidente e tem um trauma. Profissionais de saúde podem ser afastados porque são contaminados com a doença, embora não grave, não uma forma grave, mas eles têm que ser afastados. Então, quer dizer, a gente tem que conter a circulação do vírus, porque embora a variante Ômicron esteja muito claro, não provoque uma Covid grave, essa variante ela pode sobrecarregar os hospitais com casos que necessitam de apoio hospitalar. Isso pode comprometer o atendimento para outras doenças, por exemplo, tá? É bom que se diga também que a França vive um pico de casos significativo e que a gente tem que ter uma atenção para a África, porque essa última variante, por exemplo, veio de Camarões. Os países africanos têm um índice de vacinação baixíssimo e por lá o vírus circula numa velocidade maior e lá pode ser um foco de surgimento de novas variantes de agora em diante, tá? Um outro ponto que eu queria também chamar a atenção é que provavelmente pelo fato de que boa parte da população mundial já está imunizada com as vacinas que estão disponíveis no mundo e já tem uma resposta imunológica contra o coronavírus, a variante Ômicron não está sendo capaz de originar ou de causar Covid grave, Covid severa. Então isso é muito importante, isso aponta para o fato de que nós temos que observar o comportamento das vacinas. As vacinas elas não blindam as pessoas contra a infecção, mas as vacinas elas protegem as pessoas porque estimulam o sistema imunológico e isso reduz a gravidade de uma reinfecção que a pessoa pode ter e reduz o risco de hospitalização e morte por Covid-19. Isso está muito claro. Nunca na história da humanidade tantos casos de Covid-19 foram registrados em apenas 24 horas. 2,5 milhões de casos. Entretanto, a taxa de mortalidade está em queda. Ou seja, nós temos, por um lado, uma grande quantidade de casos e, de outro lado, uma redução na quantidade de mortes. Isso implica dizer que as vacinas estão, sim, cumprindo o seu papel de reduzir a mortalidade por Covid-19. Eu gostaria, então, de finalizar esse vídeo dizendo para vocês que amanhã eu vou tomar a minha dose de reforço com a vacina da Pfizer. Eu tomei as 2 doses da AstraZeneca, recomendo a todos a vacinação. Aliás, vamos internalizar esse hábito, porque como eu disse antes, nós deveremos receber doses periódicas de reforço de vacina contra a Covid-19, porque novas variantes vão surgir, esse vírus é altamente mutagênico e as vacinas têm que ser adequadas para continuar a proteger as pessoas de Covid grave e de morte por Covid-19. Era isso, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa teu comentário, tua crítica se for o caso. Forte abraço, não vamos nos desesperar, porque o surgimento de novas variantes passará a ser uma realidade nesse novo momento da pandemia. A exemplo de influenza, o vírus, coronavírus, vai se multiplicar, vai sofrer variantes, originar variantes, e nós temos que estar preparados para isso, como? Fazendo doses de reforço na vacinação periódico. Forte abraço, até a próxima.